Você já parou para observar como a maioria das pessoas reage automaticamente a tudo? Um comentário maldoso, um olhar atravessado, uma crítica e pronto. Vem a resposta na mesma moeda. Gritos, discussões, posts impulsivos nas redes sociais. Vivemos na era da reação. Tudo é pessoal, tudo vira gatilho, mas existe um outro caminho, um caminho raro, silencioso, mas poderoso. Um caminho que os estoicos trilharam há mais de 2000 anos e que continua sendo revolucionário até hoje. Os fortes não reagem como todo mundo. Eles não entram em discussões inúteis. Eles não precisam provar nada para ninguém. Eles não se abalam com críticas ou elogios. Eles observam, pensam, escolhem. Eles têm o poder do silêncio. E não é um silêncio de covardia. É um silêncio de domínio. Domínio da mente, domínio das emoções, domínio de si. Esse vídeo é sobre isso. Sobre por que os estoicos não reagem como o resto do mundo e como você pode desenvolver esse poder que diferencia os fortes dos frágeis. Esse vídeo não é só uma explicação filosófica, é um manual de guerra, porque todos os dias você está em batalha contra o ego, contra o medo, contra o impulso. E se você não souber controlar sua resposta, será controlado por tudo ao redor. Mas antes de entender por que os estoicos cultivavam o silêncio e o não reagir como virtude, precisamos entender o que está por trás da reação automática. Por que a maioria das pessoas explode, se ofende, grita, cancela, se vinga? A resposta é simples: falta de domínio interior. Quem não tem controle sobre si vive à mercê dos estímulos externos. Vive como um animal treinado. Reage ao que acontece, sem pensar, sem refletir, sem questionar. E é exatamente isso que o estoicismo combate. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é não ser escravo das emoções. Liberdade é não reagir como um robô programado, é escolher como se portar diante das adversidades. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, disse: não é o que te acontece, mas como você reage ao que acontece que importa. Isso parece simples, mas é transformador, porque muda o foco do mundo para você, muda da vítima para o protagonista, de quem sofre tudo passivamente, para quem escolhe o próprio caminho com lucidez. Vamos ser sinceros. Reagir é fácil. Responder com raiva é fácil. Retrucar um ataque é instintivo, mas controlar o impulso, isso é difícil. Ficar em silêncio quando tudo dentro de você quer gritar, isso é força. Escolher a calma quando o caos está ao seu redor, isso é poder. O estoicismo ensina que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço mora a nossa liberdade. É nesse intervalo que podemos respirar, refletir e agir com sabedoria. Ou seja, o silêncio dos fortes não é passividade, é sabedoria em ação, é domínio estratégico. Imagine uma situação cotidiana. Você está no trânsito, alguém te fecha. O impulso natural é xingar, buzinar, tentar revidar. Mas e se, em vez disso, você apenas respirasse, deixasse passar, continuasse o dia com serenidade? Isso não é fraqueza. É a força que vem de quem escolheu não ser governado pelo caos alheio. É o poder de quem governa a si mesmo. Marco Aurélio, imperador romano e mestre estoico, enfrentou traições, guerras, perda de filhos, pestes, pressões políticas, e mesmo assim escreveu em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase é um código de conduta para quem quer sair da escravidão emocional. Porque o que Marco Aurélio nos lembra é que o mundo pode ruir ao nosso redor. Mas se mantivermos a mente firme, nada nos abala de verdade. Então aqui vai um convite. Observe as pequenas reações que você tem todos os dias. Veja onde o impulso domina, onde a raiva assume o controle,
onde o ego te faz querer responder. E nesses momentos, pause, silencie, observe. Não é se calar para sempre, é escolher o momento certo de agir. E às vezes, o melhor ato é nenhum. Porque o que não merece sua energia, não merece sua resposta. Você já notou como as pessoas mais frágeis são geralmente as que mais gritam? Quem precisa provar força o tempo todo, geralmente está escondendo uma fraqueza interna. E é aqui que entra uma das verdades mais desconfortáveis que o estoicismo revela. Reagir por impulso é um sinal de vulnerabilidade, não de poder. Quando alguém te provoca e você explode, essa pessoa te dominou. Ela tem controle sobre você, porque consegue ditar seu comportamento. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles sabiam que o mundo externo é instável, volátil, cheio de provocações. E que se você quiser ter alguma chance de paz verdadeira, precisa parar de dar o controle da sua vida emocional para os outros. Você não controla o que dizem. Você não controla o que fazem, mas sempre pode controlar como você reage. Pense por um instante, quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor da emoção? Quantas decisões ruins você já tomou por raiva, orgulho ou medo? Agora pense no oposto. Quantas vezes você se arrependeu de ter mantido a calma, de ter esperado, respirado, pensado antes de agir? O silêncio dos fortes não é um vazio, é um espaço cheio de poder. É onde se toma a decisão consciente de não entrar no jogo do outro, de não revidar ofensa com ofensa, de não gastar energia com o que não tem importância. E isso só é possível quando você tem uma filosofia de vida que sustenta essa postura. Os estoicos usavam diversas práticas para se preparar para esse tipo de domínio emocional. Uma delas é chamada de premeditação dos males, ou premeditatio malorum, em latim. Eles imaginavam todos os dias que poderiam ser ofendidos, enganados, criticados, traídos, não por pessimismo, mas por realismo. Porque ao antecipar as dificuldades, eles fortaleciam a mente para enfrentá-las com serenidade. Sêneca escreveu: esperar que nada te atinja é tão tolo quanto esperar que um marinheiro não enfrente ventos no mar. Ou seja, você não pode controlar os ventos, mas pode aprender a ajustar as velas. E no mar da vida, os ventos são as críticas, os julgamentos, os ataques, os imprevistos. Quem não se prepara para eles, vive sendo jogado de um lado para o outro. Agora pense no oposto. Aquele que espera tudo, que sabe que vai ser testado, incompreendido, provocado. Esse está pronto. E quando o momento chega, ele não reage como todo mundo. Ele age com propósito. Ele age como um sábio. Essa preparação estoica é uma forma de treinamento mental. Assim como um atleta treina o corpo para resistir, o estoico treina a mente para permanecer firme. E essa firmeza não é rigidez, é consciência, é escolher a resposta mais sábia, mesmo que o instinto peça outra coisa. Epicteto costumava dizer aos seus alunos: alguém te insulta? É problema dele. Você só será insultado se aceitar o insulto como verdadeiro. Essa visão muda tudo, porque mostra que você não precisa se defender de tudo o tempo todo. Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Ele mostra que você está num nível diferente de consciência, que você não se afeta em coisas pequenas, que você não está no mesmo jogo, e isso é percebido pelas pessoas. Pode ter certeza, quando você reage com serenidade a uma provocação, o outro sente. Ele percebe que ali há uma força diferente, uma presença sólida, um tipo de poder que não grita, não se impõe, mas que comanda. Essa força silenciosa é o que os estoicos chamavam de virtude. E entre todas as virtudes, o autocontrole era uma das mais elevadas. Eles sabiam que a verdadeira grandeza não
está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Vamos a um exemplo moderno. Imagine um líder de equipe. Seu time erra, entrega um projeto com falhas, o cliente reclama. A maioria dos líderes vai gritar, cobrar, apontar dedos. Mas o verdadeiro líder, o que domina a si mesmo, vai respirar, vai analisar o que aconteceu, vai chamar o time e resolver o problema com clareza. Esse líder é respeitado, não pelo medo que impõe, mas pela estabilidade que transmite. Ele se torna um porto seguro. E isso vale para qualquer papel na vida. Pai, mãe, amigo, parceiro, colega. Quem domina suas reações inspira confiança, mas isso exige prática. Você não se torna um estoico de verdade da noite para o dia. É um treino diário. É perceber quando você foi dominado pela emoção. É rever suas reações. É pedir desculpas quando necessário. É se comprometer com a sua própria evolução. E, acima de tudo, é ter clareza do seguinte: nem tudo merece resposta. Nem tudo precisa ser resolvido no grito. Nem todo ataque merece contra-ataque. Às vezes, a ausência de resposta é a resposta mais poderosa, porque ela mostra que você é livre. Livre das correntes do ego. Livre do vício de revidar. Livre da necessidade de vencer debates inúteis. O silêncio dos fortes. É, na verdade, o som da liberdade. Você já parou para pensar na diferença entre reagir e responder? A reação é imediata, instintiva, quase sempre emocional. É quando alguém te fere com palavras e você revida sem pensar. Quando uma notícia ruim chega e você já se desespera. Quando sente medo e paralisa. Raiva e ataca. Orgulho e se fecha. Responder, por outro lado, é um ato de consciência. É quando você pausa, respira, observa e então decide como agir. Os estoicos entendiam que o espaço entre estímulo e resposta é sagrado. É ali, naquele pequeno intervalo, que mora a liberdade. Porque é ali que você deixa de ser refém dos impulsos e começa a agir com sabedoria. Essa pausa, esse espaço, ele não acontece sozinho. Ele precisa ser cultivado. E como se cultiva isso? Há uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Ela não depende de onde você mora, quanto você ganha ou o que dizem sobre você. Ela está dentro. E quem a descobre se torna inabalável. Essa liberdade é a liberdade interior. É o domínio de si mesmo. A capacidade de escolher como você se sente, pensa e age, independente do que acontece lá fora. Os estoicos chamavam isso de autarqueia, a autossuficiência do sábio. Não significa viver isolado, frio, sem emoções. Significa que nada externo tem poder absoluto sobre você, porque você aprendeu a viver de dentro para fora. Epicteto, que nasceu escravo e virou mestre de filosofia, dizia: enquanto houver dentro de você algo que possa ser dominado por outro, você não é livre. Pense nisso. Se uma crítica te derruba, se a rejeição te destrói, se a raiva de alguém dita suas ações, você ainda está acorrentado, não por grilhões de ferro, mas por correntes invisíveis, a necessidade de aprovação, o medo de parecer fraco, o orgulho ferido, a obsessão por controle. Essas são as prisões modernas, e o estoicismo é a chave. Só que essa chave não está fora. Ela está no silêncio, na pausa, na capacidade de olhar para dentro com coragem e perguntar: o que exatamente está me controlando agora? Essa pergunta pode mudar sua vida, porque a maior parte das nossas reações são automáticas, herdadas, programadas. Repetimos padrões sem perceber. Vivemos no piloto automático, como se fôssemos reféns de impulsos, mas os fortes, os verdadeiramente fortes, são aqueles que quebram esse ciclo. Eles param, observam, escolhem, e é aí que o silêncio vira poder. O silêncio não é apenas ausência de som, é presença de consciência. É quando você escuta não só o que os outros dizem, mas o que o seu ego grita.
o que o medo sussurra, o que a insegurança tenta esconder, e você encara tudo isso com serenidade. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e isso está em seu poder. É um lembrete brutal. Nada nos afeta até que a gente permita, mas isso exige treino, exige vigilância, exige o que os estoicos chamavam de prosoche, atenção constante à mente. Eles sabiam que a liberdade não era um ponto de chegada, mas um exercício diário. Porque todo dia o mundo tenta nos puxar para fora de nós mesmos. Notificações, comparações, opiniões, crises, desrespeitos, tudo convida à reação. Tudo tenta roubar sua paz. E é por isso que os fortes se mantêm em silêncio. Não porque não sentem, mas porque não cedem. Eles aprenderam que nem toda batalha merece resposta, nem toda provocação merece atenção, nem toda urgência é real. Eles não vivem no ritmo dos outros. Eles seguem o compasso da razão. E nesse compasso há firmeza, a clareza, a dignidade. Pensa em alguém que você admira, alguém que transmite respeito só com a presença, que não grita, não se justifica, não precisa provar nada, mas, quando fala, você escuta. Quando age, você observa. Quando se cala, o silêncio dele diz tudo. Isso é a autoridade moral do silêncio. Não é feita de títulos, é construída com integridade, e essa autoridade nasce de dentro, do hábito de se governar, de enfrentar suas sombras, de se conhecer profundamente. Os estoicos não queriam criar homens frios, queriam formar almas fortes, capazes de resistir ao caos sem se perder nele. Eles sabiam que a vida ia testar você. Vai ter perdas, vai ter injustiças, vai ter pessoas que te traem, ignoram, desafiam, mas você não precisa revidar com o mesmo veneno. Você pode fazer o que os fortes fazem, permanecer inteiro, responder com dignidade, silenciar sem covardia. E aqui está um ponto que quase ninguém entende. O silêncio também é uma resposta. Muitas vezes é a mais poderosa de todas. Porque quando você não reage como o outro espera, você quebra o ciclo, você interrompe o padrão, você mostra que existe uma força em você que não pode ser manipulada. Isso é raro. E por isso é tão valioso. A maioria das pessoas está em guerra consigo mesma, querendo ser amada, reconhecida, validada, vivendo no medo de não ser suficiente. Por isso reagem, por isso gritam, por isso atacam. Mas quando você encontra sua paz interior, quando entende que seu valor não depende de aplauso nem de ataque, você se torna livre, e a liberdade verdadeira não precisa ser exibida. Ela é silenciosa. Ela se expressa na calma diante do caos, na firmeza diante da crítica, na serenidade diante da ofensa. Esse é o silêncio dos fortes, e é por isso que eles não reagem como todo mundo, com presença, com autoconhecimento, com filosofia. Sêneca dizia: não é porque alguém perdeu o controle que você precisa perder o seu. Isso parece simples, mas pense no que significa. Você está num trânsito pesado. Um motorista te fecha, grita, buzina. Qual o impulso natural? Revidar. Mas o impulso não é o seu mestre. Você pode escolher, e nessa escolha mora a sua força. A maioria das pessoas acha que ser calmo é ser passivo, mas os estoicos mostram o contrário. Ser calmo é um ato ativo. É preciso esforço para manter a mente clara enquanto o mundo enlouquece. Imagine uma tempestade. A maioria das árvores se curva, balança, quebra. Mas existe uma árvore firme, profunda, silenciosa. Ela está lá, imóvel, não porque é fraca, mas porque tem raízes profundas. O silêncio dos fortes é assim. Não é omissão, é solidez. Epicteto ensinava seus alunos a se treinarem para a vida real. Ele dizia: quando alguém te provocar, lembra que isso é só um exercício. Você está aqui para crescer, não para vencer discussões.
Quantas vezes você se viu preso em brigas que, dias depois, percebeu que eram inúteis? Quantas palavras jogadas ao vento que só causaram mágoa e ruído? Agora pense, e se, naquele momento, você tivesse feito uma pausa, tivesse respirado fundo, tivesse esperado 10 segundos antes de dizer algo? Talvez aquela conversa teria tido outro rumo. Talvez aquela relação ainda existisse. Talvez aquela versão melhor de você tivesse aparecido. A pausa nos dá isso. Ela abre espaço para a nossa melhor parte agir. A parte sábia, a parte paciente, a parte que enxerga além do agora. E o estoicismo não é apenas uma teoria bonita. É uma prática diária, concreta. Os estoicos praticavam a atenção plena, muito antes de existir esse nome. Eles observavam seus pensamentos, escreviam sobre seus erros, revisavam suas atitudes. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todas as noites reflexões como: o que fiz de bom hoje? Onde perdi o controle? O que posso melhorar amanhã? Essa prática de rever o dia é um dos pilares do autodomínio. Porque você começa a perceber padrões, a reconhecer gatilhos, a entender de onde vêm suas reações automáticas. E aí, aos poucos, aquela pausa entre estímulo e resposta vai crescendo, vai ficando mais natural. E com ela vem a liberdade interior. Não é que você vira um robô sem sentimentos. Pelo contrário, você sente tudo, mas escolhe o que fazer com aquilo. Você sente a raiva, mas ela não te comanda. Sente o medo, mas não foge. Sente o orgulho ferido, mas não ataca. Essa é a verdadeira coragem. No mundo de hoje, onde tudo grita, tudo corre, tudo exige reação imediata, parar, respirar, refletir, é um ato revolucionário. É por isso que o silêncio dos fortes incomoda. Porque ele quebra a expectativa, ele desarma o outro. Ele mostra que você está num plano mais elevado de consciência. Pense em uma discussão. Duas pessoas trocando ofensas, gritando, se perdendo na raiva. De repente, uma delas silencia, olha nos olhos do outro e diz: você tem todo o direito de pensar assim, mas eu não vou devolver o que recebi. Esse momento vale mais do que 1000 argumentos. Porque é ali que a grandeza aparece. Não na vitória do debate, mas no domínio de si. É fácil ser levado. Difícil é segurar o leme da própria alma. E isso nos leva a uma prática simples, mas poderosa dos estoicos: o controle do tempo interno. Enquanto o mundo está correndo, os fortes caminham com calma. Eles não seguem o ritmo do caos. Eles impõem o próprio ritmo. Isso é possível quando você começa a escutar mais e reagir menos. Quando observa mais e julga menos. Quando vive mais no presente e menos nos impulsos. Essa é a essência da sabedoria estoica. Agir com intenção, não por instinto. E a intenção vem da pausa, da escolha, do espaço interior que você cria ao dizer: eu não sou obrigado a responder da mesma forma. Eu não preciso provar nada agora. Eu não deixarei que essa situação defina quem eu sou. Esse silêncio, essa calma, é o que constrói um verdadeiro guerreiro da mente. Chegamos à parte mais importante. Você entendeu o que é o silêncio dos fortes. Você viu por que os estoicos não reagem como todo mundo. Você percebeu que a verdadeira força está em dominar a si mesmo e não os outros. Mas agora vem a pergunta que realmente importa: como aplicar isso na vida real? Não adianta apenas entender a filosofia. Ela precisa se tornar prática. Precisa estar presente quando o chefe grita, quando o trânsito trava, quando alguém te acusa injustamente, quando o medo aparece, quando o ego quer falar mais alto. É nesses momentos que a filosofia viva entra em cena, não como uma ideia bonita, mas como um escudo, como um norte. Por isso, aqui vai um convite direto: transforme o estoicismo em um estilo de vida. Mas como? Vamos às 5 práticas fundamentais para viver o silêncio dos fortes, mesmo no caos moderno. A pausa
é sua maior arma antes de reagir, antes de responder, antes de explodir. Pare, respire. Conte até 3. Não como quem foge, mas como quem se prepara. Essa pausa é o espaço onde a razão pode entrar. É ali que você quebra o ciclo da impulsividade. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A maioria das pessoas vive em reação automática. Você não, você é estoico, você escolhe. 2. Domine sua mente. Todos os dias a mente, se não for treinada, vira um tirano. Você acorda já sendo arrastado pelas notificações, pelas comparações, pelas preocupações. A saída. Treinar a mente como um guerreiro treina o corpo. Medite, escreva, questione seus pensamentos. Pratique o que Marco Aurélio fazia todas as manhãs. Revisar seus princípios, se lembrar do que está sob seu controle. Isso não é vaidade filosófica. É higiene mental. Quem domina a mente, domina o dia. Quem domina o dia, domina a vida. 3. Escolha suas batalhazos estoicos. Não se metem em qualquer discussão. Eles sabem que nem toda ofensa merece resposta. Nem todo debate vale sua paz. Tem gente que vive da provocação. Quer puxar você para o ringue emocional. Quer ver você perdendo a cabeça. E o que você faz, silencia. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Você escolhe suas batalhas, e a maioria delas simplesmente não vale a pena. Viva com um propósito maior. Os estoicos acreditavam em viver de acordo com a natureza, ou seja, de acordo com a razão, a virtude e a contribuição. Você não está aqui só para reagir, você está aqui para servir, para crescer, para ser útil, para viver com honra. Quando você sabe quem é e o que veio fazer no mundo, os ruídos perdem força. Críticas viram ecos distantes. Elogios não te corrompem, ofensas não te distraem. Você está focado na missão. E quem está focado não se perde em distrações. Lembre-se todos os dias, você vai morrer sim. É forte, mas é real. Memento mori. Lembre-se da morte. Lembre-se de que o tempo é curto e que cada minuto gasto em raiva, ressentimento ou disputa inútil. É um minuto que não volta. Isso não é para te assustar, é para te acordar. A vida não é ensaio, é agora. Você não tem tempo a perder com brigas pequenas, reações automáticas ou orgulho ferido. Você tem uma vida a construir, uma alma a fortalecer, um exemplo a deixar. Conclusão: o novo estoico, ó mundo, está barulhento. Todo mundo fala, posta, reage, se ofende, mas poucos param, refletem, escolhem. Poucos têm coragem de ir contra o fluxo, de não responder à provocação, de não alimentar o conflito, de calar e permanecer firme. Mas é nesse caminho que está a verdadeira liberdade, a verdadeira força. Ser estoico hoje é um ato de rebeldia silenciosa. É viver com profundidade num tempo de superficialidade. É ter clareza num mundo de ruído. É escolher a razão onde impera a emoção descontrolada. E o mais belo, qualquer um pode começar agora. Não importa sua idade, sua história, seu temperamento. Você pode escolher se tornar alguém inabalável. Basta um passo, depois outro e mais outro. E um dia, quando tudo ao seu redor estiver em chamas, você estará calmo, presente, firme. Não porque o mundo está em paz, mas porque você está. Esse é o verdadeiro silêncio dos fortes, e ele começa dentro de você.